Olá, irmãos. Eu sou Lígia Villani e você está no canal Espiritismo Afetivo. Como a gente já havia mencionado, vamos estudar um pouquinho e aprender e meditar sobre o Evangelho de Jesus e o ensinamento da doutrina espírita. Hoje eu fiquei pensando, no que colocar, sobre as meditações que eu tenho feito, e aí me surgiu essa reflexão que está no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, escrito pelo espírito Humberto de Campos, é bem conhecido no mundo espírita. E é um livro muito bonito, muito profundo, que traz as experiências do Evangelho com a luz de algumas informações do mundo espiritual. E aí olha que interessante, A gente vai ver a experiência de Jesus no Horto das Oliveiras. Oliveira é aquela árvore, que dá a azeitona, Então era um horto onde ficava essa plantação. E esse lugar também era chamada de Monte Getsemane, era o nome que era chamado, E aí lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, de 36 a 45, a gente vai ver que, olha só, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Minha tristeza é mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. O próprio Jesus dizendo isso aos seus discípulos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Os discípulos estavam dormindo, os 3. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça-se segundo a vossa vontade. E aí Jesus voltou de novo e encontrou o quê? Os 3 discípulos dormindo. Estavam com os olhos pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então a gente vê aqui pela palavra do evangelista Mateus que Jesus sentiu uma tristeza mortal. Estava se sentindo sozinho e buscava em Deus, com quem tem a ressonância íntima, eu e o Pai somos um, buscando na prece o conforto, a força, o próprio Cristo Jesus. E aí a gente vai ver aqui como ficaram os discípulos depois, Por que sentiram tanto sono? Por que não conseguiram vigiar com Jesus 1 hora? Afinal, Pedro e João amavam tanto o Cristo. E aqui o espírito de Humberto de Campos, através desse livro, fala assim que João, lá na página 177, gente, está no capítulo 27, a oração do horto. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente. João era um discípulo jovem, viu? Sobre a oração do Horto das Oliveiras e perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender o desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das próprias provas ríspidas. Por que dormira ele, que tanto amava, no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava, no momento em que Jesus precisava da assistência e do afeto? João até ficou chateado consigo mesmo. Por que ele não conseguiu ficar acordado?
Jesus estava se sentindo sozinho, já sabia do que iria acontecer com a experiência da cruz. E aí aconteceu os episódios da crucificação, da ressurreição. E aí passou um tempo. Diz que teve uma noite, que após as preces que o Joãozinho fazia, ele sentiu um sono brando que anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que Jesus se aproximava. Olha que beleza! Todavia sua figura se destacava na sombra, um divino resplendor, precedendo suas palavras de sereno sorriso em tempos idos. Aí diz que Jesus falou assim para o João nesse sonho: João, minha soledade no horto, soledade é solidão, tá, gente? O sentimento de estar sozinha. É também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Agora a gente vai entender o que significou esse sono. Ela significará, para quantos vierem nossos passos, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao Calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados no mundo. Olha isso. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixeis de orar e vigiar. Quando a gente percebe a profundidade desse evangelho assim, e o que significou essa hora extrema, mais uma vez a gente vai perceber que Jesus, em cada ato, nos deixa uma lição para a imortalidade. Por mais que a gente viva em sociedade, por mais que a gente conviva com companheiros de diferente cultura, diferente criação, diferente jeito de ser, meus irmãos, a realidade é que a marcha do progresso espiritual, individual, ela acontece no território íntimo da alma. E essa conquista é um patrimônio alicerçado com o próprio esforço. E é justamente no momento do Calvário, Calvário significando as provas, as dores, as dificuldades, é que nós podemos ter a oportunidade de nos ascender enquanto almas eternas, trazendo acima de tudo a fé e a confiança em Deus. O próprio Jesus diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita segundo a vossa vontade. E Jesus fala isso para nós também. O cálice que temos que tomar, cada um terá o seu, no seu momento específico. E o que você tem que passar, meu irmão? Ninguém pode passar por você. O que eu vou ter que passar, ninguém pode passar no meu lugar. Ainda que a gente tenha alguns irmãos como Simeão, que ajuda a carregar a cruz, cada um tem a sua. Cada um tem a sua experiência luminosa de crescimento. Jesus viveu a experiência do Calvário a fim de nos exemplificar que a trajetória de evolução do espírito passa pelas agruras da matéria. E a matéria é um estágio temporário. A gente vê na doutrina espírita que nós somos espíritos eternos. A matéria é transitória. E cada experiência que a gente tem aqui, na verdade, são instrumentos, lições para o nosso espírito alcançar o despertar desse divino que existe em nós. Mas para esse despertar é preciso a vivência, a experiência. E as coisas vão acontecendo e é a forma como a gente lida com elas que vai fazendo a diferença em nossa vida. Por mais que você queira, no fundo, a tua evolução, a minha evolução, ela acontece no íntimo e na soledade. E vamos entender um pouquinho de soledade?
Solidão é aquele sentimento de estar sozinho, traz até uma conotação de abandono, de indiferença. É um sentimento de tristeza. Soledade é diferente. Soledade é estar só, mas estar consigo mesmo, estar inteiro. E é nesse momento de integridade, de eu, enquanto espírito imortal, íntegro, me ligo ao Pai, vigiando e orando. Porque as provas, irmãos, elas virão. Hoje a gente tem uma pandemia, mas independente de pandemia, de coronavírus, de tudo que está acontecendo, a gente sempre vai ter as provas na vida. Afinal de contas, quem sabe qual é a data da própria morte? Alguém sabe? Você sabe qual dia você vai desencarnar? E como você vai desencarnar? Se você sabe, você é um privilegiado, porque a maioria dos 7,5, quase 8 bilhões de encarnados não tem essa informação. E nunca teve. O que a gente sabe? Que estamos na matéria, vamos ficar um tempo nela e vamos nos retirar da matéria e voltar para o mundo espiritual. Isso é o que a gente sabe e sempre soube. Então não nos afligemos com essa situação. Aproveitemos esse momento para recolher o nosso espírito e compreender que são nesses momentos de reflexão interior, são nesses momentos de meditação da alma, no horto das oliveiras do próprio coração, que a gente vai encontrando o Cristo Jesus. E é natural que os irmãos da marcha, a família, os amigos, os companheiros, pode ser que não nos entendam, pode ser que durmam, pode ser que estejam em outro momento espiritual. Que a gente pede, por favor, me auxilie, compreenda a minha dor. E talvez eles não compreendam. O importante é que você, que eu, que cada um de nós, no momento do testemunho das grandes lições do Espírito, consigamos silenciar, na humildade, elevar o pensamento a Deus, vigiar e colocar o coração em prece. Então a gente encontra ali o respiro, o consolo e o amparo espiritual. E quando eu falo ali, não é um lugar longe, é aqui dentro. Quando a alma se entrega na prece, quando o coração se abre, entregue na humildade a grandeza divina. E diz ao Pai que seja feita a tua vontade. Dá um alívio tão grande. É bem verdade que temos muitas coisas a espiar. Quem olha hoje, às vezes uma encarnação branda, né? Não tem ideia do que aconteceu no passado. Nós temos uma história que precisa ser corrigida às vezes. Nós temos tido vários comportamentos contrários à lei do amor. E é preciso que o amor se sedimente em nossa alma pelo testemunho. As coisas que fizemos no passado estão registradas no grande livro da eternidade. E é preciso que a nossa própria consciência, não é Deus, é a nossa própria consciência divina, do divino que existe em nós, que nos cobra. Nos trazendo as experiências muitas vezes amargas, mas que são necessárias para que a gente possa aprender e não repetir no mesmo erro. Por isso que eu digo que as lições de vida são pedagógicas. O amor de Deus, ele é pedagógico. Bem educar. Não é punir, é ensinar. Depois de um tempo a gente entende isso. Então é isso, meus queridos. Que a gente consiga entender, assim como Jesus explicou, que o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que os seus familiares, companheiros de confiança, se entregam ao sono da indiferença. E tá tudo bem. Cada um tem seu tempo. Não desanime, não desista, porque no fundo,
A trajetória é sua com Deus. É o seu espírito comprometido com a própria iluminação. Mas que juntos, unidos como coletividade, como sociedade, como irmãos, vamos aprendendo uns com os outros, nos fortalecendo uns com os outros. Fica o meu abraço, o meu carinho e até a próxima. Um abraço.